E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais um review de placa-mãe. Estou aqui com a ROG Maximus 11 Hero versão com Wi-Fi, uma placa com chipset Z390 voltada para CPUs Intel de 9ª e 8ª geração também. Eu já trouxe aqui no canal uma versão inferior a essa placa, a Z390E, que não tem Wi-Fi, tem um VRM um pouco mais simples. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui no canto para vocês assistirem. E hoje nós vamos ver como essa placa se sai quando a gente coloca alguns dos prováveis processadores que você utilizaria com ela, como um 8600K, um 8700K e um 9900K, que é o melhor processador que a gente pode colocar nessa plataforma. Pontos positivos e pontos negativos serão ditos ao longo do vídeo, vem comigo até o final. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade, conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para Water Cooler Custom, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos dar uma olhada então na ROG Maximus 11 Hero, versão com Wi-Fi. Vocês estão vendo a caixa, que é basicamente a mesma das outras placas ROG já por várias gerações. Aqui nós temos alguns detalhes da placa, foto dela, e vamos direto ao que realmente importa. Bem-vindo à República dos Gamers, é o que está escrito aqui. E nós já temos a placa, daqui a pouquinho a gente vai olhar para ela. E aqui a gente tem os adesivos ROG que vem em várias das placas ROG, um manual de instruções, recomendo que leiam caso tenham alguma dúvida sobre o produto, documentação, DVD de drivers com a badzinha ROG para você colar em algum lugar, o porta-copos da ROG também, e por baixo aqui nós temos mais algumas coisas ainda, por exemplo, a antena Wi-Fi para você conectar na sua placa, suporte 2.4 e 5 GHz. Nós vamos ter 4 cabos SATAs, alguns cabos extensores RGB, a ponte High Bandwidth, né, HB-SLI, que ficou obsoleta, a gente não usa mais nas placas novas, parafusos para M2 e o Q-Connector para a gente facilitar ali na hora de plugar os cabos do painel frontal, e é só. Então aqui nós temos a visão geral da Maximus 11 Hero Wi-Fi. Ela tem um visual parecido com outras placas da ASUS, por exemplo a Z390 que eu comentei no começo do vídeo, trazendo algumas diferenças para melhor. Ela melhora em relação àquela placa. Ela tem um PCB predominantemente preto com inscrições fortes na cor branca, os dissipadores aqui de alumínio, e eles lembram aí, né, eles trazem a aparência de um alumínio escovado, conforme vocês estão vendo. Essa parte aqui é de plástico, a carenagem de trás é de plástico, os dissipadores do VRM obviamente são dissipadores de alumínio. Essa placa tem sistema de iluminação na logo ROG do chipset e aqui na logo Maximus 11 da carenagem do painel, que pode ser configurado, desligado caso você queira, e sincronizado com outros componentes através do Aura RGB e através dos headers RGB que tem na placa. A placa tem 2 headers RGB, 12 volts, e 2 headers 5 volts. Aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 2, são mesclados, né, 12 e os 5 volts. Ela segue o tradicional formato ATX 30,5 por 24,4, é comportada pela maior parte dos gabinetes. E caso você queira usar muitas fãs no seu water cooler Custom ou water cooler i1, você tem 8 headers aqui. E se não bastasse, caso você precisar de mais headers aí para ligar fãs no seu gabinete, você pode comprar a placa extensora de fãs e conectar exatamente aqui, ó. Assim você pode colocar mais fãs ainda ligados aqui na sua placa-mãe. Então aqui a gente tem o chassi fan 1, que fica muito próximo aqui para você poder ligar com a fan ou um cooler que fica na parte de trás. Aqui na parte de cima concentra 3 deles, um é o CPU fan, que é o obrigatório, o outro é o CPU opcional e o outro é o i1 Pump. Esse i1 ele trabalha sempre em 100%, então é ideal para você usar em bomba de cooler para que o sistema não fique reduzindo a rotação da bomba, né? Então existe essa alternativa. Aqui na parte lateral nós vamos ter o H-Amp, né? High Amp, que significa para fãs de corrente alta, então ele trabalha até 3 amperes. Aqui na parte de baixo nós temos mais alguns headers, por exemplo esse daqui. Tem headers específicos para Water Cooler Custom, como W-Flow, W-In, W-Out, o W-Pump+, que é um outro header que trabalha também em 3 amperes, então você tem
boas opções nessa placa que com certeza vão atender a demanda da maior parte dos usuários. Aqui nós temos o bom e velho socket LGA 1151, que também foi visto na 6ª, 7ª e 8ª geração de placas-mãe Intel. Lembrando que essa aqui é uma placa de 9ª geração. A configuração elétrica é compatível apenas com CPUs de 8ª nessa placa. Então você pode usar os de 9ª, obviamente, e os de 8ª geração sem nenhum problema. Ao menos a furação do cooler é retrocompatível, isso aqui já faz muitos anos, então o cooler que você usa em plataforma Intel mesmo antiga é compatível para ser utilizado nessa mesma furação aqui, ok? A configuração elétrica dessa placa, um conector de 8 pinos obrigatório e um conector de 4 pinos opcional. Não utilize apenas o de 4 pinos, use sempre o de 8 ou use os dois ao mesmo tempo. Esse aqui é o dissipador do VRM nessa placa. São 2 blocos individuais, porém interligados por esse heat pipe niquelado que nós estamos vendo aqui. Esse é um design interessante porque esse bloco provavelmente vai esquentar mais, porque ele fica mais responsável pelo V-Core e ele consegue transferir esse calor para esse outro heat pipe, dividindo a carga de trabalho. Eles têm algumas aberturas aqui na parte de cima, certo? E o contato com o thermal pad é completo nos DRMOS. Ele cobre todos os DRMOS completamente, parcialmente os indutores e de forma parcial também o PWM. Isso aqui é um extra, a maior parte das placas-mãe não cobrem o PWM também, certo? Visivelmente são 10 fases, o PWM aqui teoricamente trabalha em 8 mais 2 fases, sendo 8 para V-Core e 2 para gráficos integrados. O DRMOS utilizado aqui é um Vishay SiC 369, 60 amperes cada um deles, certo? Porém nós temos uma questão aqui, o PWM que a ASUS utiliza é um PWM bem simples, ASP1400CTB, ele controla apenas 4 mais 2 fases. E aí você poderia me perguntar assim, mas Lucas, se eu tenho 8 mais 2 e o PWM controla 4 mais 2, como que funciona? Teoricamente, deveria ter duplicadores aqui, que iriam dividir pela metade a frequência de comutação, assim cada driver dentro do Power Stage receberia o seu próprio pulso PWM e conseguiria controlar individualmente as 8 mais 2 fases, mas esse design que a ASUS trouxe nessa placa, e não só nessa, mas em todas as suas Z390 e mesmo nas suas placas X299, como a Rampage Omega que eu trouxe aqui no canal, eles colocam as fases duplicadas. Então, nós temos aqui a cada 2 DRMOS, a cada 2 indutores, uma fase. Então, tecnicamente, esse aqui é um PWM de 4 mais uma fases, porém com componentes duplicados. Assim, a corrente aumenta por fase e a resposta dos transientes é menor porque está eliminando um componente intermediário, embora já existam já existam PWMs que controlem mais do que 10 fases, né? Controlam 12, 16, 14 fases por aí, só que são caros, isso com certeza traria custos aqui nessa placa. Eu precisaria de um osciloscópio para fazer uma comprovação se esse design que a ASUS traz é eficiente ou não. O que eu posso trazer para vocês é algo mais prático. Então, na teoria são 8 mais 2, na prática, pelo que a gente conhece, é 4 mais 1 com componentes duplicados. Os testes foram feitos de bancada aberta, porém com temperatura ambiente 35 graus, de forma a simular o uso dentro de um gabinete. A placa de vídeo utilizada foi uma RX 590 da Safari. Jogando o game PUBG por 15 minutos com o Core i5 8600K, nós vemos temperaturas bem amenas, inferiores a 46 graus, mantendo ainda dentro dos 50 graus com o CPU perfeitamente estável nos seus 4.300 MHz, com recurso multicore em amplamente habilitado, não só nesse teste, mas em todos aqui. 8700K em PUBG seguiu o mesmo caminho, afinal um jogo é difícil de usar todo o potencial desses processadores, enquanto que no Blender, pelo mesmo tempo, 15 minutos a temperatura subiu para 62 graus, ainda bem tranquilo, com o CPU perfeitamente estável nos seus 4.700 MHz. Com o melhor CPU dessa plataforma, i9 9900K de 8 núcleos e 16 threads, o VRM se manteve tão frio quanto os outros CPUs durante o jogo PUBG, atingindo a maior temperatura do teste no Blender,
71 graus, mas ainda muito longe do limite do VRM, que tipicamente causa perda de desempenho próximo aos 125 graus. O CPU nesse teste trabalhou entre 4.7 e 5 GHz. E devido à estabilidade e baixa temperatura que nós encontramos aqui, eu concluo que esse design funciona e o sistema de dissipação da placa é bem dimensionado. É interessante, inclusive, mencionar um outro teste feito aqui no canal, onde uma Z390 Elite da Aorus trabalhou em temperaturas próximas a essa placa com o mesmo 9900K, e ela usa esse design convencional com doublers, né, os duplicadores, e mais fases. Aqui 4 mais 1 tecnicamente, e lá 14 mais 1 fases usando os duplicadores. Então realmente precisa ter um estudo mais aprofundado para ver se esse design que a ASUS alega que é mais eficiente, é melhor em relação ao design tradicional, onde nós temos mais fases em paralelo, controladas individualmente com o uso de doublers e o PWM, o que aumenta um pouco o delay, ok? Os slots de RAM permitem o Dual Channel até 4.400 MHz de frequência em overclock, obviamente, e 64 GB de memória. Eu testei um kit Dual 3.600 MHz CL17, que é o melhor que eu tenho por aqui, e a gente conseguiu habilitar o XMP sem dor de cabeça, atingiu aqui quase 50 GB por segundo de leitura e escrita com latência 49 nanosegundos. A hora da memória RAM nós vemos o LED Debugger, que é um recurso bem interessante para que você fique de olho no post, o Power On Self Test, para ver se acontece algum tipo de problema. O botão Start, o botão Reset, nós temos alguns LEDs indicativos aqui. Nós temos o conector 24 pinos, USB 3.1 frontal, 6 conexões SATA. Na parte de baixo, headers do painel frontal, 2 USB 2.0 para você usar com coolers, por exemplo. Mais uma conexão aqui 3.0 frontal, aqui é 3.1 geração 2, aqui é 3.0. O header para conexão com a fan que eu mostrei para vocês, o Retry Button que vai conectar, vai restaurar o sistema para você. O Main OK, que é um switch que habilita uma configuração automática na memória, caso você esteja usando memória que você não tinha utilizado ainda, TPM, conexão de áudio e o recurso de áudio protegido por essa carenagem de plástico aqui. A placa conta com 2 slots M2 de alta velocidade, ambos estão cobertos por um dissipador. Aqui nós temos o slot 1 e o slot 2, que comporta SSDs maiores, né? Olha só a dimensão do SSD que ele comporta, embora a maior parte dele seja 2280, vai comportar perfeitamente nos dois. Velocidade máxima aqui, 32 gigabits por segundo, PCI 3.0 X4 com suporte a NVMe e no modo SATA nesse primeiro SSD aqui. Nós temos 6 slots PCI Express, 3 slots são X1 e 3 slots são X16. Olha só, vou mostrar para vocês em mais detalhes aqui. A configuração elétrica aqui é a seguinte: o primeiro slot sempre vai trabalhar em X16, então é o mais indicado para uma placa de vídeo. Se você fizer o SLI ou Crossfire, vai trabalhar em X8, X8, e o último slot vai trabalhar sempre X4. No caso aí ficaria X16, X8, 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 X4, X4, caso você usasse os dois aqui, certo? Os slots X1 funcionam normalmente com placas de áudio, placas de rede, placas de captura que você queira colocar aí, ok? E por fim nós temos aqui o espelho traseiro, que já vem fixo na placa-mãe, isso aqui é uma tendência vista em outras placas. Nós temos o Clear CMOS e o BIOS Flashback, isso aqui é muito bacana para recuperar BIOS corrompidas, só existe nas melhores placas da ASUS. A conexão PS2 para mouse e teclado combinado. Nós temos a DisplayPort e HDMI. USBs são duas USBs 2.0, duas USBs 3.0, geração 1 no caso, e 4 USBs 3.1 geração 2, sendo que aqui nós temos duas delas especiais, aliás, uma delas apenas especial, que é a tipo C reversível. Conexão de rede sem fio 2.4, 5 GHz com Bluetooth 5.0, áudio de 8 canais com conexão ótica. Conforme nós vimos, apesar dessa controvérsia do VRM, se é 8 fases ou se é 4 fases com componentes duplicados, a placa funcionou bem,
com os CPUs aqui testados, né, CPUs K, como o 9900K, que é o melhor que a gente pode colocar aqui, uma frequência ali acima dos entre 4.7 e 5 GHz, funcionam muito bem, VRM super frio, assim como aquela outra placa que eu mencionei ao longo do review, que usa um design convencional, com duplicadores, com mais fases, foi bem tranquilo. Eu atribuo isso ao sistema de dissipação dessa placa, que me pareceu bem eficiente, usando o heat pipe ali e tal, enfim. Fora isso, a placa tem bons recursos, Wi-Fi, botões on-board, o flashback, que é muito bem-vindo, dissipador nos dois M2, possibilidades para expansão de fãs com o Reader Extension Card ali, vários readers RGB, que é moda do momento, então me pareceu uma boa opção, apesar dessa questão aí do VRM, que ainda necessita de alguns testes, algumas comprovações a mais por parte dos fabricantes. Bom, em cenário internacional, essa placa é encontrada por $284, cerca de $40 a mais que a versão Z390E, que tem alguns recursos a menos, a construção é um pouco mais simples, não tem Wi-Fi, mas é uma placa que acaba aparecendo com um preço mais camarada. Em cenário nacional, a gente dificilmente encontra essa placa, e quando a gente encontra é um preço bastante inconsistente do que deveria estar proporcional ao dólar e às outras placas Z390. Então hoje é muito difícil você adquirir uma placa dessa no mercado brasileiro, provavelmente você vai ter que recorrer à importação. O parceiro Performance Solutions aqui do canal vende essa placa no preço aí de R$ 2.099, então bem acima em relação às placas Z390 que tipicamente vocês encontram aí no mercado, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo para vocês, um grande abraço e até mais.